Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Juliana Valéria, sou doutora em Educação com pesquisas na área de alfabetização, leitura escrita e letramento literário. Estou aqui para falar com vocês sobre a obra Romeu e Julieta em quadrinhos, uma adaptação da obra de William Shakespeare produzida pela editora Vestígio. Para começar, é importante dizer que o dramaturgo inglês William Shakespeare é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Viveu entre os anos de 1564 e 1616. Os seus textos tratam de temas relacionados ao amor, ao sentimentalismo e a questões de relacionamentos humanos e sociais. São textos inigualáveis, com personagens sensíveis e poéticos. Atravessam os séculos com traduções para vários idiomas do mundo. Romeu e Julieta tornou-se um clássico que atravessa gerações, toca leitores apaixonados por ser uma das mais belas e trágicas histórias de amor de todos os tempos. A obra, que a editora Vestígio nos apresenta em quadrinhos, com roteiro de Marcela Godoy e desenhos de Roberta Pares, é uma adaptação de alto nível da obra shakespeariana. Marcela Godoy nasceu em São Paulo. Ela é autora de romances e quadrinhos premiados pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. É professora de roteiro para histórias em quadrinhos. Já a ilustradora Roberta Pares é administradora, mas atua como desenhista desde 2001. Ouça agora uma fala da roteirista Marcela Godoy. Bom, Romeu e Julieta essencialmente é uma história de amor, é um amor proibido. E o que é interessante dentro disso é a leitura que a gente pode fazer do subtexto, ou seja, do texto por trás do texto. Essa obra, ela se consagra como, vamos dizer assim, a maior história de amor já escrita, né? Mas eu penso que, além de ser uma história de amor, ela também nos traz um profundo conhecimento sobre os costumes da época, nos traz um profundo conhecimento sobre as relações humanas da época, né? Eu penso que Shakespeare foi um autor, na minha opinião, né, modesta opinião, foi um autor, um dos maiores autores que conseguiu entender o ser humano e as relações humanas como ninguém. Toda a obra de Shakespeare, ela é voltada para essa questão das relações humanas. Em cada uma você encontra um subtexto diferente, um aspecto diferente relacionado a essa questão das relações sociais, das relações humanas, por trás do texto principal. Então, em Romeu e Julieta, nós temos aí na superfície, na primeira camada, vamos dizer, uma história de amor. Mas por trás dessa camada, uma camada mais profunda de interpretação, a gente pode enxergar toda essa questão das relações sociais, toda essa questão dos relacionamentos humanos, a forma com que as tradições acontecem dentro daquele contexto, né, histórico, cronológico. Então, eu penso que por essa razão, a obra ela responde muito mais perguntas acerca de um tempo histórico do que o próprio texto, dentro da sua riqueza literária inigualável, diga-se de passagem, né, pode responder. Influenciada pelos mangás japoneses, a ilustradora distribuiu os quadros nas páginas sem tamanho ou número fixo. Ela distribui os desenhos do modo como considera mais interessante para dar ênfase e movimento à história. O texto é dinâmico, os personagens são expressivos e o uso das cores compõe uma obra atraente aos jovens leitores, de modo a despertar a curiosidade e levar à continuidade ininterrupta da leitura. É importante destacar que a linguagem poética foi preservada na fala dos personagens, de maneira que a adaptação consegue manter a qualidade literária da obra original. Agora vamos falar do trabalho que você, professor ou professor, pode realizar como mediador de leitura para que os alunos apreciem da melhor forma possível a experiência de leitura do livro literário. A obra Romeu e Julieta em quadrinhos apresenta um diálogo com a arte por meio da linguagem estética e literária.
O seu texto, altamente reflexivo, permite que o leitor faça associações da fantasia com o mundo real, de modo a contribuir para o entendimento e a ponderação acerca dos problemas do cotidiano. Para começar, você pode fazer um resgate ou um levantamento dos conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o gênero história em quadrinhos. Como a obra é indicada para alunos dos anos finais do ensino fundamental, é bem provável que a maior parte dos seus alunos já tenham tido contato com outras obras em quadrinhos, como as revistinhas, por exemplo. Você pode falar das especificidades desse texto, que os sentidos e significados são construídos a partir da associação de texto verbal e texto visual, ou texto escrito e ilustrações. Você pode apresentar o livro e pedir que, a partir de elementos da capa, os alunos façam inferências, orientadas ou não por você. Já ouviram falar de Shakespeare? Alguém já ouviu falar ou leu a obra Romeu e Julieta? Feito isso, é hora dos alunos terem em mãos a obra para ler. Você pode aproveitar esse momento para levá-los à biblioteca, para fazer o empréstimo lá mesmo ou a retirada do livro. Essa atitude favorece o reconhecimento e a apropriação desse espaço pelos alunos, inclusive de maneira autônoma, onde podem encontrar diversas obras para leitura. Após a leitura da obra, muito mais proveitoso e comprometido com a formação de leitores literários do que as fichas de verificação de leitura, pode ser um momento de diálogo sobre as experiências de leitura e a obra. Você pode começar perguntando o que acharam do livro, se gostaram ou não da leitura da obra. A partir dos comentários que surgirem, você vai encontrando ganchos ou criando estratégias para ampliar a discussão sobre a obra. Pode lançar perguntas como: o que vocês acharam do tema? Consideram o texto poético em quais momentos? Acharam a obra mais romântica ou mais triste? Quais sentimentos ou emoções a obra despertou em vocês? Qual momento vocês consideram o ápice da história? A obra foi escrita nos anos de 1500. Acharam um texto muito antigo ou com temática ultrapassada? Vocês encontraram elementos na história que justifiquem ela ser lida até os dias de hoje? Ou perceberam nela algum valor literário? Vocês conseguiram perceber nas ilustrações que as expressões faciais e outros recursos gráficos complementam os sentidos do texto verbal? E quem aí ficou com vontade de ler o texto integral ou outras obras do mesmo autor? Vale lembrar que esse livro é parte de uma coleção de obras de Shakespeare adaptadas em quadrinhos. Você pode ampliar a leitura de obras do mesmo autor, buscando, por exemplo, outros livros da mesma coleção. Professor ou professor, há também a possibilidade de desenvolver trabalhos interdisciplinares, com inglês e artes, por exemplo. Se você pensar em uma peça teatral com os alunos, pode envolver ainda outras disciplinas, como a matemática na confecção, construção do cenário. A editora Vestígio deseja a você uma boa leitura e um excelente trabalho de mediação e formação de leitores literários.